Bom, então, boa tarde a todas e todos. Hoje a gente está com a segunda sessão do segundo ciclo do seminário Metamorfoses do Neoliberalismo e Emergências Críticas. Esse seminário ele é resultado da interlocução entre o grupo de estudos Neoliberalismo, Subjetividade e Resistências, do Instituto de Estudos Avançados da USP, Rede Interdisciplinar de Pesquisadores e o Laboratório Sofia Paul da Universidade Paris-Nanterre. Além de hoje, a gente ainda tem mais 3 sessões, até o dia 15 de dezembro, e a programação está no site do IEA. Hoje a gente conta com a presença da Mariana Fayad. Mariana, super obrigada por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente. A Mariana é antropóloga pelo Goldsmith College de Londres. Ela tem mestrado e doutorado em sociologia na Unicamp. O mestrado é sobre o sistema de castas e tecnologias da informação e comunicação na Índia, e o doutorado sobre violência entre grupos religiosos na Índia pós-colonial. Ela foi pesquisadora visitante do Institute for Social and Economic Change em Bangalore e do Center of Postcolonial Studies de Londres. Atualmente ela faz uma pesquisa de pós-doutorado sobre gestão hídrica e violência na região da bacia do Rio Ganges, além de ser sócia fundadora e vice-presidente da Brindarc, Brasil-Índia, Associação de Redes de Conhecimento. Então, Mari, super obrigada por estar aqui com a gente hoje essa tarde, trazendo esse acúmulo gigante. Antes de passar a palavra para Mari, lembrar que qualquer comentário, perguntas, são super bem-vindas para quem está acompanhando a gente, e vocês podem enviar para o e-mail, que é o seguinte, iearesponde@usp.br. Aí a gente vai, conforme elas forem chegando, a gente vai inserindo aqui na nossa roda para nossa discussão. Então, então Mari, está com você. Oi, boa tarde a todas e todos. Obrigada, Márcia, pela apresentação, obrigada pelo convite. E obrigada, Cláudia e Sérgio, obrigada super por estar ajudando aqui, dando esse apoio todo. E obrigada a todos aí que estão assistindo e agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui debatendo sobre essa pesquisa aí do nacionalismo hindu, né? Então, eu queria começar, antes de mais nada, eu queria, Sérgio, por gentileza, passar o primeiro slide. Eu queria que a gente começasse contextualizando um pouco a Índia, né? Para a gente já entender assim, os locais que a gente já está falando na conversa. Então, aqui, olha, desde dessa linha vermelha, que todo esse pedaço aqui era protagonizado pelos britânicos, né? E hoje você tem aqui a Índia, Paquistão, aqui, Nepal, Butão, Bangladesh e Mianmar. Então, a Índia se tornou independente em 1947 e na independência se partiu com o Paquistão, no evento conhecido pela partilha da Índia e o Paquistão. Algumas regiões da Índia se partiram ao meio. Então, uma delas é o Punjab, que o Punjab aqui ficou um pedacinho pequeno na Índia e um pedaço maior no Paquistão, que é a região de maioria da comunidade religiosa Sikh. Então, o Punjab foi partido ao meio, nessa partilha ao meio aqui foram diversas questões que foram colocadas para a comunidade Sikh. Então, grande parte dos centros religiosos de peregrinação deles estão ou na Índia ou no Paquistão, e como a Índia e o Paquistão tiveram diversas guerras pós-independência, tem uma dificuldade aqui de transição entre as comunidades Sikh, enfim, não só de pessoas, de templos religiosos, como de relações de parentesco, e mesmo um super sistema de irrigação aqui que foi partido ao meio, um sistema integrado. Então, você tem o Punjab, Índia, Punjab e Paquistão. Do outro lado aqui, a península de Bengala também foi partida ao meio, e o pedaço oriental da península de Bengala ficou como o Paquistão oriental, e o Paquistão ocidental é esse aqui. Em 1970, na década de 70, na terceira guerra indo-paquistanesa, que a Índia apoia os rebeldes de Bangladesh,
com a primeira-ministra Indira Gandhi, à época, e o Paquistão Oriental se torna Bangladesh. Então, também teve uma partilha aqui dessa população bengali, com língua, enfim. Decidir a questão da Caxemira, que a Caxemira também foi partida ao meio, mas a Caxemira tem um status aqui particular, porque na independência, a Caxemira se mantém uma unidade independente. E depois de um ano após a independência, um grupo de paquistaneses aqui da região do norte do Paquistão invade um pedaço da Caxemira. Então, o pedaço restante ascende à Índia, mas faz um contrato especial com a Índia. Então, a Caxemira indiana se mantém um status de semi-autonomia na sua ascensão à Índia. E aqui, ó, dos estados principais da Índia, eu quero dar uma passadinha nesse, porque nós vamos estar falando deles. Então, vocês verem aqui no mapa, aqui não dá para ver, mas olha, aqui a Arábia Saudita, Omã e Iêmen são super perto, né? Tem uma rota marítima aqui milenar, então aqui é de fácil acesso. O Gujarat, que é a base eleitoral do Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia atualmente. Aqui no meio da Índia, Rajastão, Madhya Pradesh, esses estados aqui do meio, é o que se chama de Hindi Belt, o cinturão de Hindi, é onde é a base eleitoral substancial dos partidos, do Partido Nacionalista Hindu, e é onde tem a maioria das pessoas que falam ou Hindi ou algum dialeto que vem do Hindi. Então é uma região bastante unificada, esse meião aqui da Índia. O Uttar Pradesh, esse estado aqui, é o estado que só o estado de Uttar Pradesh tem mais de 200 milhões de habitantes, a Índia estamos falando aqui de 1,3 bilhão, então o Uttar Pradesh é o estado mais povoado da Índia, e esse Hindi Belt tem mais de 42% da população da Índia. São mais de 500 milhões de pessoas morando nesse interiorzinho aqui da Índia. E aqui o sul da Índia já tem menos influência tanto do nacionalismo hindu, né, por conta da diferença linguística e cultural, mas também hoje o nacionalismo hindu está forte aqui no sul da Índia. E acho que é isso, eu queria introduzir só o mapa para a gente ter uma ideia aqui da onde que vai ser essa discussão. Então, Sérgio, se você pudesse, por favor, tirar esse mapa, por gentileza. Eu queria deixar ele, e se a gente achar necessário, a gente traz o mapa de volta. Né? Então, eu queria começar a discussão aqui, falando então que a Índia foi colonizada, né, pelos britânicos, conquistou a independência em 47, em 15 de agosto de 47, em 14 de agosto de 47 é o dia que marca a independência do Paquistão, no 15 de agosto é da Índia, e desde meados do século XVIII, diversas correntes emergiram no contexto de lutas anticoloniais. E duas correntes distintas surgiram de forma paralela. Por um lado, o nacionalismo de cunho secular, organizado, vinculado, divulgado pelo Partido do Congresso Nacional, e o nacionalismo hindu. Eu gostaria de apresentar aqui uma análise dos percursos do nacionalismo hindu e o percurso pelo qual ele deixa a esfera propriamente ideológica de movimentos da sociedade civil organizada, super organizada, e passa a ser política de Estado. Então, ó, da perspectiva da minoria muçulmana, também eu poderia estar trazendo uma análise sobre diversos aspectos, e eu vou focar aqui em uma disputa específica, um contexto específico para amarrar essa discussão, que é uma disputa entre uma mesquita e um templo. Isso vai, né, a gente vai em cima dessa cronologia da disputa do templo. Essa disputa ela ocorreu em paralelo, intricada ao desenvolvimento do nacionalismo hindu, e é, sem dúvidas, um dos acontecimentos políticos mais importantes e relevantes da Índia pós-colonial. Então, eu reitero que os percursos do nacionalismo hindu eles poderiam ser analisados pela perspectiva de outras minorias, sejam Dalits, os Sikhs, mesmo cristãos, grupos tribais, e, claro, de forma transversal, que está falando do ponto de vista das mulheres. Então, eu estou aqui propondo uma análise super específica do nacionalismo hindu num contexto específico, que é o da disputa na mesquita com o templo. Então, cronologicamente, essa análise ela vai começar na década de 90, 1990 em diante, até chegar no dia 5 de agosto de 2020. Mas eu tenho que fazer alguns saltos históricos ali para poder contextualizar né, a análise. E são 5 pontos que eu queria levantar antes de chegar na análise propriamente dita. Né? Então, o primeiro ponto, vamos fazer um salto histórico aqui bem grande, que o Islã está presente na Índia
ele chega na Índia pela costa ali do Mar Arábico, naquele caminho que eu mostrei para vocês da Arábia Saudita ali para o Gujarata, e foi até a Península de Bengala, isso desde a origem do próprio Islã. Então logo o Islã ganha aceitação ali na Península Arábica, a primeira incursão é por mar, antes de qualquer exército chegar ali por terra na Índia. Então, a primeira mesquita da Índia, ela fica na cidade de Goa, no estado de Gujarat, e ela foi construída no ano de 623. Lembrando que o profeta nasceu em Meca, na Arábia Saudita, em 570 e faleceu em 632 em Medina. Então, a construção da mesquita no Gujarat, o profeta ainda estava vivo, né? E aí a gente salta de novo no espaço-tempo, aqui vamos para o século XVI, porque foi precisamente no dia 21 de abril de 1526 que um exército muçulmano chega na Índia, vence uma grande batalha de Panipat, que nas cercanias de Nova Delhi, mas é um exército muçulmano não árabe, é de origem turca. E sob a liderança do general Babur, deu-se início aí o que se pode chamar, o que se chama de Império Mughal, né? Em 1527, no ano seguinte, o Babur constrói o que ficou conhecido como o maior primeiro monumento grande da dinastia Mughal na Índia. É a mesquita de Babri, conhecida como Babri Masjid, que ela foi construída na cidade de Ayodhya, naquele estado do Uttar Pradesh, o estado mais povoado da Índia. Então, fica aqui marcado que esse primeiro ponto da discussão é que fique claro que a comunidade muçulmana na Índia ela não é composta por imigrantes recém-chegados, ela é composta por pessoas e comunidades que vivem na Índia há mais de 1.300 anos. E que fique gravado também a mesquita de Babri, na cidade de Ayodhya, que esse é o fio condutor da análise. Então, eu pulo aqui para o segundo ponto dessa introdução, que é o épico Ramayana. O Ramayana significa literalmente a história de Rama. E ele é, entre os dois épicos mitológicos, considerado particularmente importantes nesse hinduísmo normativo, hinduísmo brahmânico, hinduísmo contemporâneo. O outro é o Mahabharata, que é substancialmente mais longo e que inclui a conhecida Bhagavad Gita. O Ramayana é composto de poemas em sânscrito, escrito por um poeta Valmiki, que é um sábio semítico hindu, que se escreve ele mesmo no corpo do texto. E a data desse texto é controversa, mas há indícios de que foi escrito entre 100 e 500 a.C. Essa importância do Ramayana não se limita à Índia, ele é um texto, ele exerce uma influência grande no Nepal, Camboja, Sri Lanka e Bali. E o Ramayana tem um papel fundamental na fundação, na formação identitária da Índia contemporânea. Então, embora o Ramayana demonstre pouquíssima evidência de precisão histórica ou historicidade, ele é lido e retratado como um fato representativo de fatos históricos verídicos, ao invés de uma mera mitologia. Em sua forma mais reduzida, é a narrativa baseada em torno de um herói, o Rama, que era príncipe de Ayodhya. Rama passa um longo período em exílio nas florestas, onde aprimora suas técnicas de batalha. Sua esposa, Sita, ela é abduzida pelo rei príncipe de Lanka, Ravana, e vai lá para a ilha de Sri Lanka. E após inúmeras batalhas de Rama com Hanuman, eles pegam, conquistam, retornam a Sita, e Rama volta para Ayodhya e é coroado rei de Ayodhya. Então, fecha esse parêntese mitológico e volta para os fatos que Babur, o primeiro general da dinastia Mughal, ele construiu uma imensa mesquita na cidade de Ayodhya. E seu governo ele expandiu o domínio territorial Mughal por parte substancial do norte da Índia, e foi com seu neto, o Akbar, que o Império Mughal cresceu substancialmente e chegou a dominar grande parte ali do subcontinente. Então, o Império Mughal entra em declínio e com a entrada da Companhia das Índias Orientais. Nos últimos anos do domínio da Companhia das Índias Orientais, temos o primeiro relato de uma disputa na cidade de Ayodhya. Então, em 1855, na corte de Ayodhya, é feito um registro ali por um grupo religioso Hanumagari, que é da seita do Hanuman, que reivindicou o direito de execução de um puja, de um ritual, dentro da mesquita, porque consideram que a mesquita, o Babur construiu a mesquita no exato local em que Rama nasceu. Isso em 1500, né? Então, desde então, grupos hindus e muçulmanos disputam o espaço da mesquita para a realização de seus rituais, enfim. Então, são dois pontos aqui, né? A antiguidade, né, da comunidade muçulmana na Índia e a Ayodhya,
que é um centro de disputa ali, porque tem uma mesquita de 1500 que considera que a mesquita foi construída no lugar do templo, do lugar de nascimento do Rama, que é o herói épico do Ramayana, né? Então, já no início do século XX, movimentos anticoloniais crescem de forma exponencial na Índia, não só na Índia, né? Em 1920, Gandhi assume a liderança do Partido do Congresso Nacional, que é um partido que foi fundado em 1889, e junto com Jawaharlal Nehru, que vai ser o primeiro-ministro da Índia, primeiro-ministro da Índia, eles lideram o que foi conhecido como a corrente nacionalista secular. Não vamos entrar na história do Congresso, do Partido do Congresso agora, porque não é o caso, mas é importante ressaltar que nesse contexto não havia uma disputa, pelo menos não eminente, clara ali no contexto, entre as comunidades religiosas da Índia. Então, pouco se debatia entre eles qual o papel que o hinduísmo exerce no projeto de Índia deles. De fato, o Gandhi ele fez aliança com o movimento pan-islâmico Khilafat, que era o movimento que buscava ali a hegemonia, ou manter essa hegemonia do Império Otomano frente também ao colonialismo ocidental. E a proposta deles era que os indianos unificados, sejam hindus, muçulmanos e sikhs, de todas as comunidades religiosas, conseguiriam juntos ali passar um caminho para a independência. Aí, em desacordo com essas políticas do Partido do Congresso, em desacordo com Gandhi e com Nehru, em 1925, Keshava Baliram Redwar é um nome importante, ele fundou a Rashtriya Swayam Sevak Sangh, RSS, que literalmente significa Organização Nacional de Voluntários, RSS. Então, a RSS aqui é o nosso terceiro ponto, tá? dessa introdução. A RSS é a principal organização nacionalista hindu, tanto no período colonial como agora. Atualmente, ela conta com mais de 6 milhões de membros e ela tem mais de 59 mil filiais por toda a Índia. Não tem nenhum estado da Índia que não tenha filial, nenhuma grande cidade que não tenha filial da RSS. O Narendra Modi, o atual primeiro-ministro, passou a adolescência num dos headquarters da RSS em Mumbai. Então, Redvar, o fundador da RSS, ele acreditava que os britânicos conseguiram dominar a Índia porque entre os hindus havia desunião, havia falta de valor à sua cultura ancestral. Então, ele recrutou ali jovens com fervor revolucionário, uniformizados com shorts e camisa khaki, que até hoje é o símbolo dos voluntários aí da RSS, e se dedicou ao ensinamento de técnicas paramilitares, com espada, adagas e, sobretudo, lati. O lati, que é um bambu, é uma arma muito usada na Índia por policiais, em tumultos, enfim. Então, cerimônias religiosas e os rituais possuíam e ainda possuem, claro, um papel importante na RSS, mas não tanto como devoção, mas como meio de prover atenção e ciência ao passado glorioso da civilização hindu. Então, abrindo aqui um parênteses, é difícil, gente, porque assim, tem tanta coisa que precisa colocar, então fica meio confuso. Assim, eu espero que eu consiga alinhar o negócio. Então, vou abrir um parênteses, porque é importante não sair do foco aí da R, que o foco agora é a RSS. Em 1906, voltando um pouco no tempo, foi fundada a Liga Muçulmana, a Muslim League, que é um partido político fundado por lideranças muçulmanas que se viam representados nas políticas do Congresso, do Partido do Congresso. Em resposta à criação da Liga Muçulmana, um grupo de hindus formou um partido nacionalista hindu, o Hindu Mahasabha. E eu ponho entre parênteses essa discussão porque o Hindu Mahasabha realmente não passou de um partido inexpressivo no cenário nacional, não foi para frente, não foi um partido importante. Porém, o seu líder, Savarkar, Vinayak Damodar Savarkar, ele se projetou nacionalmente. Então, Savarkar é um nome importante aqui na nossa análise, no nacionalismo hindu. Ele se projetou nacionalmente como grande idealizador do nacionalismo com viés religioso, o nacionalismo hindu. Em 1923, o Savarkar publica suas principais ideias em um tratado que ele chama de Tratado de Filosofia Política, com o título de Essentials of Hindutva, que posteriormente vai ser republicado com o título de Hindutva, Who is a Hindu? Então, hoje, na literatura indiana, vocês vão ver o nacionalismo hindu sendo citado, mas, na maioria das vezes, ninguém emprega o termo nacionalismo hindu, é Hindutva. Hindutva é o sinônimo aí do nacionalismo hindu. Então, para o Savarkar, o hinduísmo era a fonte da identidade indiana, algo que não passava
nos projetos políticos do Nehru, que o hinduísmo fosse a cola que une os indianos. Ao contrário, o projeto do Nehru era outro, ele não pensava dessa forma, né? E sozinho para o Savarkar, o hinduísmo seria capaz de prover a coesão nacional. Então, para o Savarkar, a definição de quem é hindu passa por três aspectos. Um que é territorial, que refere-se às terras que vêm desde o rio Indo, chegando até a península dos dois mares. É genealógica, refere-se a uma pátria. Então, até aqui, os muçulmanos fazem parte, né? E, por fim, ela é também religiosa, refere-se a uma terra santa. Então, aí ele consegue excluir os muçulmanos do que é ser um indiano hindu, né? Na grande aba dele. Então, ele tira aí muçulmanos, cristãos, porque a terra santa deles não é na Índia, né? Então, Hedgevar, que fundou a RSS, ele contato com o Savarkar e a liga é perfeita ali, né? Então, o Hedgevar entendeu a obra de Savarkar como a síntese ideológica da proposta de doutrinação da RSS. Então, aqui eu termino o terceiro ponto. Então, a gente falou já dos muçulmanos, falamos de Ayodhya e introduzimos a RSS. Tá? A RSS ela é gigante, ela vai por toda a discussão. E o quarto ponto é o VHP, que é o Vishva Hindu Parishad. Então, após, aí já estamos dando outro salto tremendo no espaço-tempo aqui, já estamos na Índia pós-colonial. Então, após a partilha da Índia, então esse ainda dividido, o Paquistão ainda dividido em duas glebas, oriental e ocidental, ainda não existia Bangladesh, um grupo de religiosos, em 1949, já 2 anos depois da independência, um grupo de religiosos invade a mesquita e coloca dentro, insere no interior do centro de orações da mesquita uma imagem de Rama e outra de Sita. O evento levou a que muitos devotos na Índia acreditassem que as imagens surgiram milagrosamente no interior da mesquita. E nisso, Nehru se torna o primeiro-ministro da Índia, na Índia independente, foi o grande líder, né, da independência, líder do Partido do Congresso também. Ele parte desse projeto dele de secularismo, que o secularismo do Nehru articulava uma certa integridade territorial com direitos para as minorias religiosas. E Nehru, a princípio, foi super contra a partilha da Índia e do Paquistão, pois ele entendia que essa divisão formal entre hindus e muçulmanos teria um impacto imenso nos muçulmanos que, por algum motivo, não foram ao Paquistão e permaneceram na Índia. Assim como ele era atento ao fato de que a partilha em critérios religiosos poderia desencadear outras partilhas, como na região da Caxemira, que a Índia e o Paquistão entraram em guerra na Caxemira já meses depois da independência, em 1947, em outubro, e a independência foi em agosto, então meses depois, teve a primeira guerra, depois mais duas, foram 3 guerras na Caxemira com o Paquistão, e assim como a partilha poderia incentivar outras partilhas entre outras comunidades religiosas, como de fato aconteceu na década de 80 com a comunidade Sikh no Punjab. A comunidade Sikh no Punjab, enfim, fez todo um movimento separatista de fundação do Calistão e que a Indira Gandhi reprimiu com força, né? Enfim. Vamos lá, então o Nehru, ele insiste, ele ordena no centro, Nova Delhi, que as imagens sejam retiradas da mesquita. Mas o então governador do Uttar Pradesh, o estado ali onde fica Ayodhya, ele conhecido na época por suas conexões com o nacionalismo hindu, ele refuta as ordens de Nova Delhi com o argumento de que se retirasse as imagens da mesquita poderia desencadear ondas de violência entre as duas comunidades religiosas. É importante lembrar que nesse período, aqui em 1948, 49, a Índia ainda vivia as dores da partilha, da imensa movimentação de pessoas que foi a partilha da Índia para o Paquistão. Foram milhões de hindus deixando o norte da Índia, indo rumo à Índia, e milhões de indianos saindo da Índia para o Paquistão. A população muçulmana na Índia reduziu drasticamente após a partilha, toda a violência desencadeada nesse período. Então, o Nehru não tinha cabeça para pensar, estava em guerra com o Paquistão, porque o cara colocaram a Sita e o Rama dentro da mesquita. Então, manda fechar a mesquita. E a mesquita de Babri, ela é fechada. Né? Então, assim, mas o fato é que após a aparição dessas imagens no interior da mesquita, a mesquita ficou fechada tanto para os índios como para os muçulmanos. Então, ali já deu um problema para as duas comunidades religiosas. E aí a gente pula mais alguns anos aí no tempo, e uma importância, em 1964, uma importante liderança da RSS, o Golwakar, em colaboração com algumas lideranças religiosas na Índia, ele forma o Vishva Hindu Parishad, VHP.
que esse aqui é o nosso quarto ponto da discussão. Então, a gente falou de muçulmanos, falando de Ayodhya, falando da RSS, agora vem o VHP. O VHP, literalmente, ele significa Conselho Universal Hindu. E essa associação foi responsável, de 64 até atualmente, pelo desencadear da disputa ali na Ayodhya, né? Atentamos aí o fato de, na década de 60, foi um período em que o orientalismo do período colonial, ele se redesenhava sobre novas linhas no Ocidente por meio do assim chamado movimento New Age. Os sadhus indianos se tornaram grandes gurus super celebrados no Ocidente e muitos deles montaram ashrams de meditação e yoga em diversos países da Europa, praticamente todos os países da Europa e na maioria dos estados nos Estados Unidos também. Então, a RSS viu nesses gurus transnacionais, cuja influência na Índia ele aumentava proporcionalmente a influência deles no Ocidente, né? Então, a RSS viu nesses gurus transnacionais um meio apropriado, um meio interessantíssimo de globalizar o hinduísmo e de unificar o hinduísmo na Índia. Então, no site oficial do VHP, ele se considera uma organização com mais de 600 milhões de hindus que vivem em 80 países. Já nos primeiros anos da VHP, a Apte, que foi o primeiro presidente, ele inaugurou unidades em quase todos os estados da Índia. Ele viajou para mais de 30 países para conversar com essas lideranças religiosas fora da Índia. Então, o VHP é uma organização financiada, em sua maioria, pela diáspora indiana, a diáspora espiritual e religiosa indiana no Ocidente, né? Então, não é de se dizer que todos os gurus fora da Índia são filiados a um nacionalismo hindu, mas acredito, pode-se arriscar, porque se não tem dados, que grande parte deles sejam, sim, parte desse grande conselho hindu internacional, e é interessante repensar qual a veiculação dessas pessoas com esses grupos, porque indiretamente, ou na verdade diretissimamente, eles estão financiando a RSS, um projeto paramilitar, enfim. Então, ele consegue o APT, já em 1965, ele consegue a proeza de unificar lideranças de diversas religiões indianas. Então, o VHP ele vai além do hinduísmo, e ele abraça o Sikh, o sikhismo, o budismo, todas as religiões do jainismo, as religiões indianas, né? E todas elas entram no projeto de quem é o hindu do Savarkar, né? Então, tanto que na segunda conferência do VHP, o Dalai Lama abriu a conferência, né? Então, a campanha pela libertação total do local de nascimento do Rama, em Ayodhya, foi usada pela VHP para mobilizar hindus expatriados de locais longínquos, como Canadá, África do Sul, Guiana, Trinidad e Tobago, em nome do movimento hindu, né? As lideranças do VHP convocaram seus membros para performar um puja, um ritual, para consagrar tijolos que um dia seriam utilizados na construção do templo em Ayodhya. Então, tijolos sagrados de Rama, que ficou conhecido na marca Rama Shila, eles chegavam, já na década de 80, eles começaram a chegar nos headquarters da VHP, vindos do Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Bélgica, Portugal, Suécia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Israel, Malásia, Singapura, Hong Kong, Suriname, Trinidad e Tobago, Zâmbia, Botsuana e África do Sul. Tijolos vindo de avião, assim, para montar um dia um futuro construção do templo de Rama, né? Então, ele faz com que a diáspora se sinta um pertencimento na luta do hindu, aquela construção e a retomada dos sítios sagrados do hinduísmo, né? Então, essa campanha durou toda a década de 80. Então, no manifesto do VHP, a mesquita de Baba é entendida como um símbolo de todas as opressões aí investidas aos hindus, por parte dos muçulmanos, que construíram a mesquita no local exato que o Rama nasceu, e dos governantes indianos que nunca protegeram esse lugar sagrado dos hindus, né? Então, a restituição da mesquita torna-se símbolo elementar nessa disputa por renovação e fortalecimento da identidade hindu. Então, o surgimento do VHP e a campanha nacional de culto aos tijolos sagrados do Lord Rama fez com que a disputa tomasse um novo caráter.
Então, antes da BHP existir, a disputa que existia, porque por mais que ela tenha ficado dormente no curso dos anos, ela sempre, aqui e lá aparecia, pipocava algum problema com essa, em Ayodhya. Mas a disputa sempre era que os muçulmanos e os hindus queriam ambos realizar seus rituais religiosos dentro da disputa. Tanto que no governo de Rajiv Gandhi, filho da Indira Gandhi, neto do Nehru, ele construiu um puxadinho na mesquita para o culto do Rama. Mas aí o BHP, o que ele faz? Ele não reivindica o direito ao culto de Rama dentro da mesquita, ele reivindica a destruição da mesquita para a construção de um templo no lugar. Então, a proposta deles é muito mais radical do que o que tinha antes no cenário, né? Então, agora, eu queria entrar rapidamente no último elemento aqui do contexto, para depois a gente, que é o BJP. Então, retomando de novo, muçulmanos, há 1.300 anos da Índia, Ayodhya, RSS, que é o braço paramilitar, o BHP, que é o braço religioso, e o BJP, que é o braço político. Então, o Hindutva, até então, era organizado em torno da RSS e da BHP. Em abril de 1980, lideranças de ambas as organizações, do RSS e da BHP, eles se unem para formar o Bharatiya Janata Party, que é o BJP, o braço político do Hindutva, que era o que faltava para um projeto mais coeso aí de poder deles, né? As origens do BJP, elas se esteiam no Bharatiya Janata Sangh, um partido que foi fundado em 1950, foi dissolvido e depois foi reconstruído como BJP. Nas eleições gerais, as primeiras eleições gerais nacionais que tiveram na Índia após a formação do BJP em 1984, eles não conseguiram muitas cadeiras no parlamento, que é o Lok Sabha. Mas o partido cresceu substancialmente com o respaldo da disputa de Ayodhya. Então, o programa político do BJP, lá no começo, que perdura até hoje, ele se desenvolve em cima de três eixos ideológicos, ou três reivindicações. Primeiro é a mudança do status de semi-autonomia da Caxemira. Para eles é inviável que algum estado na Índia, sobretudo o único estado da Índia de maioria muçulmana, que é a Caxemira, tem essa legislatura diferente, esse status diferente, que é um status de semi-autonomia. O segundo ponto é a construção do templo de Rama, em Ayodhya. E o terceiro é a promulgação de um Código Civil unificado. Eu não vou entrar muito nessa questão do Código Civil unificado, porque até hoje não entrou na pauta do BJP diretamente, mas acredito que, como ele já está resolvendo os outros dois, esse seja o próximo investida deles no futuro. Mas a questão é que no Nehru, na sua ideia de coexistência de todas as comunidades, a Constituição indiana permite que cada comunidade religiosa tenha o seu próprio código para leis pessoais. Então, no que gere questões familiares, de propriedade, cada comunidade tem a sua própria lei. O BJP, isso é inviável, eles pensam num código unificado. Agora, resta saber que unificado é esse, ou se unificado é o código hindu, né? Então, isso nunca ficou bem claro, a gente só imagina, mas isso é especulação, né? Então, sem restrição alguma, a gente pode dizer, eu acredito que não é um exagero dizer, que o programa político do BJP sempre foi claramente uma plataforma anti-muçulmana. Então, com o BJP, o nacionalismo hindu inicia essa transição, que é, eu acho que o grande foco dessa apresentação, já passou meia hora e eu não cheguei nela ainda, que é essa transição do nacionalismo hindu de ideologia para a política de Estado. Então, Sérgio, se você pudesse, por gentileza, pôr o segundo slide, só para deixar bem claro o que a gente está falando aqui. Então, aqui, ó, Rashtriya Swayamsevak Sangh, a RSS, ela é o braço paramilitar e a grande liderança dos movimentos nacionalistas hindu. O Vishva Hindu Parishad, que é o braço religioso, e o Bharatiya Janata Party, que é o braço político. As lideranças da RSS, juntamente com as outras, mas elas se mesclam, mas a grande liderança, que está sempre à frente, a RSS, ela deu um nome para todo esse conjunto de associações nacionalistas hindus como Sangh Parivar. Sangh Parivar literalmente significa a família das organizações. Então, vocês vão encontrar na literatura, muitas vezes alguém falando do Hindutva, ou do Sangh Parivar, ou da RSS, a gente está sempre aqui falando do projeto político do Savarkar, que é o Hindutva, de toda essa questão,
questão do nacionalismo hindu, da questão dos muçulmanos, Ayodhya e tal. Então, vocês vão encontrar na literatura muitas vezes Sangh Parivar. É um apelido, ele não é uma instituição, ele é um nome para esse grupo. E essas três são as principais organizações, mas existem outras. Então, essa ABVP é o braço estudantil. Narendra Modi foi presidente dessa associação quando era jovem. Você tem o Bajrang Dal de jovens, você tem o de trabalhadores, você tem um partido político em Mumbai, que é um partido que só tem espaço, só se desenvolve ali no estado de Mumbai, mas ele também é nacionalista hindu. Você tem um grupo de mulheres, e você tem mais de 80 organizações regionais, todas elas parte dessa grande aba que é liderada pela RSS e o Sangh Parivar. Então, as organizações nacionalistas hindus não são um grupo de malucos com ideias, não, é um negócio altamente organizado, com uma grande movimentação, mobilização de pessoas. Sérgio, obrigada. Acho que pode tirar esse slide, a gente vê, já eu pedi outro aqui, mas ainda um pouquinho. Obrigada, Sérgio. Então, na década de 90, o BJP assume aí uma liderança do BJP de 1980, 1984, eleições gerais, o BJP não aparece ali, não consegue grande representatividade no Lok Sabha, no parlamento indiano, e assume no começo da década de 90 uma grande liderança, uma nova liderança do BJP, que leva o partido para um outro patamar. O nome dele é Lal Advani. Ele, em 1990, Advani, ele lança, ele pega, logo Advani, ele é da RSS, dialoga com a DHP, com a BHP, e ele tem uma ideia brilhante de divulgar o partido em cima da divulgação do templo em Ayodhya. Então, ele junta as duas coisas, e em 1990 ele começa uma maratona de comícios/procissão por todo o norte da Índia. Aí, Sérgio, se você puder, por gentileza, colocar o último slide, por favor. Esse daí vai mostrar, esse próximo slide mostra o caminho. Então, o Lava Advani, ele sai, porque eu disse comícios/procissão, porque ele sai para divulgar o BJP, ele sai montado numa carruagem, num ônibus-carruagem, no estilo mítico da carruagem do Bhagavad Gita, onde Krishna e Arjuna estão num puta diálogo sobre o Dharma, etc. Então, ele usa aquela carruagem, todo mundo ornamentado, ele sai com a roupa do Rama, com os símbolos, com o arco, com as pinturas, ele sai numa peregrinação por todas essas cidades. Começando no dia 25 de setembro, na cidade de Somat, e ela vai indo aqui por quase, um negócio enorme. Em cada uma dessas cidades que ele chega, os voluntários da RSS vão presentes, então eles estão sempre acompanhados de uma multidão desses voluntários que vêm de todas as partes da Índia. E quando ele está passando por essas cidades, ele não passa nas cidades sem deixar aí por trás um rastro de violência impressionante, porque geralmente quando ele vai chegando na cidade, surgem rumores, isso eu estou dizendo em base de certos documentos que são produzidos, sobretudo, e quando ele chega aqui, porque aqui ó, ele pega o trem, tá, fica longe, aqui, e vem para o Pradesh. Quando ele chega aqui, numa dessas cidades, que é Bhagalpur, aqui acontece um dos maiores incidentes de violência entre a comunidade muçulmana e hindu. Foi um massacre que até o historiador do Subaltern Studies, o Graham Panda, escreveu um relatório. Ele foi na cidade de Bhagalpur, ele foi ver o que estava acontecendo, porque foi um massacre contra muçulmanos ali. E no caso de Bhagalpur, a gente acaba estendendo isso para os outros, mas enfim, não há um estudo detalhado de cada cidade onde passou a procissão, a yatra do Lala Advani, que surgiam rumores de que sobre algum crime cometido por um muçulmano, por algum grupo de muçulmanos, e que esses rumores desencadeavam violência. Porque, vejam, a RSS ela surge na Índia colonial uma organização paramilitar, uma organização visando a luta
anticolonial. Dada a independência, não restou mais nenhum inimigo externo, concorda? Então, a gente pode dizer que a RSS ela assume um caráter de vigilantismo, de justiceiros, né? Então, esses grupos de voluntários chegam nas cidades, já tem um rumor de que os muçulmanos fizeram, ou de fato fizeram, alguma coisa contra alguém ou membro da comunidade hindu, aí desencadeavam ondas de violência entre os grupos, e isso foi por todo o norte da Índia. Então, aqui só para deixar retratado que nesses comícios o BJP foi ganhando visibilidade por todo o norte, por quase toda a Índia, né? E foi fazendo o seu nome sendo divulgado. Sérgio, obrigado. Eu acho que pode tirar esse mapa aqui, né? Então, dada toda essa violência que foi desencadeada pela Ratha Yatra, que é essa procissão barra comício do Lal Advani, ele foi preso. Mas a prisão do Advani não coibiu em nada o desenrolar do movimento. 2 anos depois, 1 ano e meio depois da prisão do Advani, em dezembro de 1922, o Sangh Parivar, então a VHP, o RSS e o BJP juntos, organizaram um super comício na cidade de Ayodhya. Mais de 150 mil voluntários foram para a cidadezinha pequena ali no meio do Bangladesh, né? Se reuniram da Índia, gente vindo do exterior, inclusive, o pessoal do VHP, né? E se reuniram ali no local da mesquita. Então, após pronunciamentos das lideranças, a mesquita foi atacada com um número imenso assim, de ferramentas improvisadas. No final da tarde do dia 6 de dezembro de 1992, a mesquita foi o primeiro patrimônio histórico ali da Índia, um símbolo, né, do Islã, foi literalmente derrubada por esses grupos de voluntários, o Karsevat, né, que chamam eles, com ferramentas improvisadas, machado. Olha, pessoal, até antes das últimas, até pouco tempo atrás, tinha um vídeo no YouTube que mostrava esse exato momento. Acho que foi um dos primeiros vídeos aí que se fizeram nessa onda de vídeo. Ainda tem, viu, Mari, o vídeo? Tem. Ainda tem. São impressionantes, as imagens são impressionantes. Ai, que bom que tem, porque outro dia um rapaz falou que não achou o vídeo. Eu pensei, será que eles tiraram? Então tem, né? Não. Eu vi, é muito impressionante mesmo. É brutal o negócio, bárbaro, o pessoal de paz destruindo a mesquita enorme, enfim. Então a mesquita foi finalmente destruída, né? E a destruição da mesquita foi, na visão assim, de vários jornalistas na Índia, enfim, foi o marco do fim de um projeto meridiano de Estado secular. Agora, se essa máxima soa assim, um pouco assim, exagerada, a gente pode dizer que ela não foi o fim, ela foi o início do fim, porque o fim seria, de fato, no dia que construísse o templo, porque depois da destruição da mesquita, os primeiros ministros subsequentes e a Suprema Corte Indiana deixou essa discussão em banho-maria, porque sabia que qualquer decisão ali ia dar problema, né? Então, a disputa fica dormente, né, na história da Índia até recentemente, né? Então, essa disputa chega na Suprema Corte, que não se curva nessa época, né, as pressões do nacionalismo hindu, e ela fica dormente, mas ela vira e mexe e surge na discussão. Então, agora, tendo introduzido tudo isso, eu acho que o fio condutor da análise, já estamos acabando o tempo, então agora eu vou rapidinho, prometo. Agora eu queria trazer a discussão já para o nosso milênio aqui, né? Então, 20 anos depois da destruição da mesquita, em 27 de fevereiro de 2002, um trem saiu do Gujarat, aquele estado que foi a primeira mesquita que fica ali, né, no mapa. Né? Então, o trem saiu do Gujarat, transportando diversos Karsevacs da RSS, os voluntários da RSS, rumo a Ayodhya com tijolo no vagão para construir o templo de forma ilegal, porque a disputa ainda estava rolando na Suprema Corte. Eles passam por uma cidade chamada Godra, no Gujarat, uma cidade de maioria muçulmana. O trem é parado e 2 vagões do trem são incendiados. 8 hindus da RSS morreram nesse incidente. Desse incidente, surgiu-se uma carnificina sectária no Gujarat sem precedentes na história da Índia. Foram 2 meses de embates entre muçulmanos e hindus
16 dos 24 distritos do Gujará foram tragados por ondas de violência contra muçulmanos, especialmente entre o dia 28 de fevereiro e 2 de março. E no dia 28 de fevereiro, especificamente, um bairro, um conjunto habitacional na periferia de Ahmedabad, que é a capital do Gujará, foi totalmente destruído, com mais de 800 pessoas morreram, todos muçulmanos, a grande maioria dos muçulmanos, numa tarde, na tarde do dia 28. Foi considerado um massacre de proporções assim inigualáveis, tendo em vista que a Índia e os voluntários que lá chegaram, né, que lá foram assim assistência a esses ladrão incendiado, eles não são portadores de arma de fogo. A RSS trava o treinamento militar com a adaga, a faca e o late. Então foi um massacre, não que não seja bárbaro, horrível, matar 800 pessoas com um revólver, mas foi feito com um bambu. Isso em 2002, quer dizer, foi um negócio altamente brutal. E segundo, são diversos relatórios, porque aí o Gujarat foi em 2002, super recente, tem milhares de análises sobre esse evento, né? Então foram mais de 2.000 mortes no curso desses dias ali, né? E o governador do Gujarat, na época do massacre, era Narendra Modi, e o PJP. O Gujarat, como eu falei, foi sempre a base eleitoral do Narendra Modi. Eu não vou aqui sugerir que o Narendra Modi tenha alguma participação nesse tratado, porque nesse massacre, até porque essa discussão, que a gente não dá nenhuma afirmação aqui apressada, a gente precisaria de mais tempo para discutir os fatos, né? Mas tem muito material disponível, material de gente bastante, inclusive, conhecida, com projeção internacional. O Ashish Nand escreveu um ensaio sobre o Gujarat, foi para o Gujarat, chama Obituary of a Nation. Uma jornalista recentemente publicou um livro chamado Gujarat Files, e tem esse livro aqui que eu acho muito interessante, que chama Pogrom in Gujarat. Ele foi escrito por um antropólogo alemão que estava no Gujarat totalmente desinteressado. Ele foi fazer uma pesquisa de campo sobre os grupos tribais no interior do Gujarat e, de repente, aconteceu tudo isso e ele estava lá. Né? Então, assim, tem os relatos pessoais de como é que foi estar naquele momento. Então, não era nenhuma pessoa interessante, que ele não vem com toda uma bagagem de disputas entre muçulmanos e hindus. Não, o cara foi pego de surpresa. Você vê isso no relato dele, é super interessante. Como a cidade foi dividida geograficamente após e até hoje se diz que tem campos de deslocados internos na Índia, na região de Delhi, desde 2002, de muçulmanos que não têm coragem de voltar para o Gujarat, né? Então, não estamos aqui falando do Narendra Modi, mas Narendra Modi era o governador, e essa grande confusão aconteceu na capital do estado também, não foi né, enfim, no interior, enfim, né? Então, o governador era Modi. Então, Modi, a vida adulta, adolescente do Modi, foi no headquarters, nos escritórios da RSS em Mumbai. Então, esses escritórios, esses ofícios aí, esses escritórios da RSS pela Índia, eles abrigam pessoas, então, geralmente a população carente, que a família não tem condição de escola, etc., mandam os filhos para a RSS. Então, tem escritórios locais da RSS que as pessoas vão de manhã, fazem o treinamento, vão embora à noite. Tem gente que mora, que as famílias simplesmente dão as crianças, deixam as crianças aos cuidados da RSS. Então, o Modi, muitas vezes, ele vem de uma família de casta baixa, vira e mexe, ele fala que ele é um filho do pessoal que serve chá da casta, só que o Modi nunca traz o discurso identitário das castas. Como ele cresce na RSS, a questão dele é como muçulmano. Ele podia tratar da questão de casta como a sua identidade, mas não, a identidade do Modi é a RSS, né? E aí a RSS manda ele para o Gujarat, ele é criança, ele vai estudar no Gujarat, ele faz faculdade de ciência política, mestrado em ciência política no Gujarat, ele vira líder da associação estudantil da RSS, aquela ABVP, que não sei para vocês. E em 1986, o BJP coloca o Narendra Modi como secretário estadual do partido no Gujarat. Ele coordena as campanhas eleitorais do partido, quando o partido começa a crescer no Gujarat e controlar. Então, o BJP foi o governo do Gujarat desde 1986. Em 1990, o Lal Advani, da Ratha Yatra, da procissão, ele recrutou Modi como organizador da grande passeata / procissão
dele pelos tijolos de Ayodhya, né? Então, Narendra Modi assumiu o posto de governador no Gujarat em 2001, e lá ficou até 2014, quando ele assume a direção geral do partido, né? Uma das suas primeiras ações como governador no Gujarat foi se comprometer, um comprometimento com as políticas em torno da proibição do abate de gado bovino. Uma das suas primeiras ações foi fechar todos os açougues que eles consideravam ilegais, que em Ahmedabad, na capital, praticamente todos eram de muçulmanos. E nesse período entra pela primeira vez na história da Índia os Gal Kasevaks, que são os vigilantes da vaca. Então, a RSS assume mais uma faceta, que são os protetores das vacas. Então, esses grupos percorrem o estado de Gujarat para ver quem está comendo carne bovina, ou abatendo, ou tirando couro, e vão nessa pegada justiceira mesmo, vão para prender, para machucar, quem estiver, porventura, consumindo gado bovino, né? Nas eleições nacionais da Índia de 2004, o primeiro-ministro eleito foi Manmohan Singh, que ele é Sikh, ele é super liberal, foi a época de crescimento econômico da Índia, líder do Congresso, ele não deu o menor espaço para essa discussão assumir grandes proporções na Índia. Então, em 2000, mas isso mesmo com o Singh no governo, essa discussão não é prioritária, mas ela nunca é arquivada, porque está crescendo. O JP vai crescendo uma coisa gradual. E nas eleições de 2014, o BJP vence grande maioria, não esmagadora como agora, mas maioria das cadeiras no parlamento, no Lok Sabha, e Narendra Modi começa o primeiro governo, então ele é eleito primeiro-ministro, né, ele é indicado primeiro-ministro pelo partido, e assume aí o posto de primeiro-ministro ainda no primeiro mandato. Então, no seu manifesto eleitoral, Narendra Modi, então candidato, disse à nação que, se eleito, iria impor total proibição de abate de gado bovino na Índia. E é interessante que, nesse primeiro momento do Narendra Modi, primeiro-ministro, ele não investe com força total as possibilidades aí que o nacionalismo hindu, todo aquele projeto da RSS. Ele vai, claro, a proibição do abate do gado bovino é uma delas, está dentro do projeto de construção de uma grande Índia hindu, né? Mas ele vai com calma, porque Narendra Modi ele veio do massacre de Gujarat, ele ainda era conhecido por ter passado por isso, então ele vai com muita calma nesse primeiro mandato. Então, o primeiro mandato do Modi é muito mais leve em comparação com o que já está sendo o segundo, né? Mas já em março de 2015, o abate de gado bovino foi oficialmente banido no estado de Maharashtra, onde é Mumbai, a capital, que é o segundo estado mais populoso da Índia. Então, a venda de gado de carne bovina passa a ser punida com até 5 anos de prisão. E meses depois, o outro estado onde fica Delhi, ali, a região de Delhi, a região Haryana também, e o Modi sugere que traz legislações que nascem modelos para todo o estado, né? Agora, é importante dizer aqui que essa política tem efeitos colaterais importantes a ser discutidos, porque tem o potencial de serem discutidos para o próprio projeto nacionalista hindu. Uma vez que acomete um altíssimo número de pessoas que o nacionalismo hindu tenta abraçar, como os membros das classes mais baixas, sobretudo os Dalits. Então, ao proibir o abate de gado bovino, o consumo de carne bovina, ele está atacando não só a comunidade muçulmana, mas também os Dalits. E a questão de casta, como eu disse lá no começo, a gente podia entrar no nacionalismo hindu pelo viés de casta, aí seria toda uma outra discussão. Mas aqui esses dois grupos eles se conectam, porque uma ação acaba gerando problema para os dois, né? A agenda de proibição do abate afeta esses indianos, milhões de indianos que sobrevivem diretamente da carne, tanto como alimentação, e sem contar na indústria de couro, a indústria calçadista, que está toda na mão, seja de Dalit ou de muçulmano. Então, o desdobramento mais importante dessa lei não é somente o movimento de proteção às vacas sagradas, mas a demandas pela suplementação. Então, essa sociedade, os vigilantes da vaca lá no Gujarat, ele se torna gigante no governo de Modi, em 2015. Vira os Gal Rakshat, sociedade de proteção às vacas. E no estado da Índia, isso ainda não vingou, o Modi criou secretarias estaduais de proteção à vaca, quer dizer, institucionaliza uma política
né, do nacionalismo hindu. Então, aqui ele se tornando, né? Então, essas sociedades de proteção à vaca são grupos paramilitares dentro da máquina do Estado para vigiar quem está mexendo na indústria caçadista, na indústria de couro, enfim, alimentando com vaca. É uma coisa estranha, né? Mas, enfim, aí o governo do Modi, ele também se embaralhou com a questão da desmonetização, que não entra no caso, mas foram vários assuntos ali que entraram de forma transversal no governo do Modi. Já estou acabando, mas assim, juro. Aqui, vamos lá, agora chegando no último governo. Então, ano passado, teve as eleições gerais da Índia. E foi até interessante você ver a mídia internacional falando, é o maior exercício democrático do mundo. São mais de 900 milhões de eleitores aptos a votar. O negócio é gigante, foi feito em 7 estados, né? E o BJP não ganhou como ganhou em 2014, ele ganhou com muito mais maioria no parlamento. O negócio cresceu muito, né? Então é super assustador, assim, como depois de um governo daqueles, ele cresceu ainda mais. Então, nos primeiros dias, então isso foi ano passado, abril e maio. Modi é reeleito, final de maio, junho, dá que Modi parte para o seu segundo mandato. Nos primeiros dias já de agosto, quer dizer, o cara foi eleito em maio, junho, já em agosto, nos primeiros dias de agosto, havia sinais de que algo estava errado na Caxemira, o único estado, como eu já disse, de maioria muçulmana na Índia. Dezenas de milhares de tropas adicionais do exército indiano foram enviadas à região. Lembrando que é a região mais militarizada do mundo, a Caxemira. E centenas, dezenas, não aumentar tanto, dezenas de milhares de tropas adicionais foram enviadas à região. Uma importante peregrinação hindu na região foi cancelada. Escolas e universidades já tiveram aulas suspensas, os turistas foram retirados tudo às pressas nos 3 primeiros dias de agosto de 2019. Os serviços de telefonia e internet foram suspensos e lideranças políticas e regionais foram colocadas em prisão domiciliar. Ninguém entendia o que estava acontecendo, sabia que ia acontecer alguma coisa. Então, no dia 5 de agosto de 2019, o governo Monti surpreendeu mesmo seus maiores críticos ao anunciar a revogação do artigo 370 da Constituição indiana, que previa o status de semi-autonomia da Caxemira. Então, o Modi dá um golpe na Caxemira e tira esse status que era o plano inicial do BJP desde 1980. E ele não fez isso no primeiro governo, fez isso no primeiro minuto do segundo governo dele. Então, ao anunciar a revogação, o ministro da Casa Civil, que é o Home Minister, que é o Amit Shah, anunciou também que o Estado ia ser bifurcado em 2 territórios, Jammu e Caxemir de um lado, o Ladakh do outro, quer dizer, quebrando a unificação, Jammu e Caxemir sem com uma legislação própria que eles iriam ainda fazer uma Assembleia Constituinte, quer dizer, tirando o que já tinha de conquista deles, e Ladakh se torna um Estado... como fala? Vai fazer parte se torna um território da União, governado diretamente por Nova Delhi, né? Então, Nova Delhi impôs toque de recolher, impôs suspensão, um blackout aí no sistema de comunicação, e as restrições mais severas foram no Vale da Caxemira, a região de maioria quase 100% muçulmana, porque na região de Jammu tem uma minoria expressiva hindu, até esse ano ainda tem gente na Caxemira falando que a internet não foi restaurada completamente enfim, até a TV a cabo eles suspenderam nos dias antes da revogação do artigo. Eles deixaram a Caxemira nas escuras total, né? Enfim, isso foi em agosto de 1919, ano passado, 2 meses após a reeleição. Aí já no final do ano passado, o Lok Sabha, com super maioria do BJP no parlamento indiano, ele aprovou uma emenda constitucional, a Citizenship Amendment Act, CAA, que propõe uma hierarquia de direitos de cidadania com base na identidade religiosa, afetando principalmente a comunidade muçulmana. Então, essa emenda, ela oferece anistia a imigrantes ilegais não muçulmanos vindos de 3 países, Paquistão, Bangladesh e Afeganistão. Até hoje eu não consegui entender por que eles escolheram esses 3 países, mas bastante aleatório, realmente não entendi o porquê.
Então, no final do ano passado, no começo desse ano, a Índia foi tomada por protestos, não sei se vocês chegaram a ver isso, né, nas notícias, assim, nas maiores cidades, os protestos só terminaram por conta da pandemia, né? Então, essa emenda constitucional, ela tem por objetivo modificar a definição de imigrantes ilegais para imigrantes hindus, sikhs, parsis e budistas desses três países, dentro desses três países. Eles não tem documentação. Né? Com esses protestos massivos que ocorreram, eles buscaram expor o caráter discriminatório dessa emenda, fora o fato de que há um número de indianos muçulmanos que não possuem documentação e que eles se renderiam, não tem como comprovar de onde eles vieram e para onde eles vão, eles se renderam de uma hora para outra stateless, sem Estado. Isso aconteceu em janeiro de 2020. O estado de Assam acordou com 2 milhões de pessoas que não sabiam quem eles eram, para onde eles eram, sem Estado. Né? Então, o governo central, ele justifica essa emenda dizendo que eles estão protegendo minorias que sofreram perseguição em países de maioria muçulmana. Mas essa lógica ela é totalmente inconsistente. Por isso os protestos, né? Essa CAA, essa lei de emenda, ela não protege todas as minorias religiosas que sofrem perseguição em alguns, e nem em todos os países vizinhos da Índia, né? Os muçulmanos, por exemplo, da seita Ahmadiyya, ou mesmo xiitas, são perseguidos no Paquistão. Você tem os Rohingyas, que são muçulmanos no Myanmar, país vizinho da Índia. E sem ser muçulmano, você tem hindus, tamil, no Sri Lanka, que sofrem, porque tiveram uma guerra no Sri Lanka, e essa lei não protege nem os próprios hindus, nem os muçulmanos rohingyas, nem os muçulmanos de outras seitas não perseguição. Então, é uma lei que ninguém entendeu como ela funciona e qual que é a questão principal dela, né? Até o presidente do governo central oferece justificativas de que os muçulmanos eles podem buscar asilo em países de maioria muçulmana, mas isso não resolve, não explica, não nada, né? Mas, enfim, né, indo agora para o finalzinho da minha fala aqui, assim, né, pessoal, em 2019, no finalzinho de 2019, a Suprema Corte finalmente trouxe a Ayodhya para discussão e deu continuidade a um processo legal dormente e, claro, infelizmente, ele deu, na audiência final, deu ganho de causa aos hindus e à construção do templo. Então, Narendra Modi, ele escolheu o dia 5 de agosto de 2020, o dia exato que em 2019 ele anunciou a revogação do status de semi-autonomia da Caxemira, então no mesmíssimo dia, um ano depois, no dia 5 de agosto de 2020, que a Caxemira ainda estava sofrendo muitos locais com blackout de comunicação, etc., ele vai para Ayodhya realizar um puja para a construção do templo. Então, se aquele era o começo do fim, esse foi o fim do fim, entendeu? Porque ele realmente foi lá e, no meio da pandemia, o primeiro-ministro foi para Ayodhya com os tijolos sagrados, onde ele participou de um puja para consagrar mais tijolo ainda e para construir o templo. Então, vai ser construído o templo ou seja, então, esse projeto do BJP finalmente colocou em prática seu programa, a sua agenda política, que incluía a revogação do Estado da Caxemira e a construção do templo. Né? Então, esse é a treta. Né? Agora, só em nível rápido, agora só para concluir, eu queria só trazer uma outra coisa, mas se ajuda, poder acabando. Eu acho que é interessante aqui ressaltar que o Modi, depois do Gujarat, depois, já no seu primeiro governo, ele começou a construir uma reputação no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, mesmo no governo do Barack Obama, na Inglaterra, França, Alemanha, enfim, onde ele é respeitado. Ele é respeitado como um grande líder carismático, democrático e, sobretudo, uma liderança ambientalista, por conta da proibição do abate de gado bovino, né? Há exceções a essa regra, claro, mas assim, a partir de 2017, e olha que eu juro que isso eu realmente pesquisei, eu acompanho as notícias e não vi, eu falo, gente, é impressionante como esse cara está fazendo um monte de coisa que está acontecendo na Índia, e ninguém comenta, ninguém analisa, quer dizer, ninguém da grande mídia, porque os indianos lá foram presos,
estão sofrendo um monte de coisa, toda, né, pessoal acadêmico, etc. Então, mas desde 2017, tem certas exceções, tipo o New York Times, o Le Monde, né, aqui, o The Guardian, a Economist, vira e mexe, mas olha, muito pouco e muito tarde essas críticas à figura do Modi, né? Eles levaram, mas muito tarde. Então, a despeito da prisão de intelectuais na Índia, no caso da Nivedita Menon, ela é uma feminista super consagrada no Ocidente, ela foi para a cadeia e ninguém falou nada, sabe? Assim, impressionante, fora da Índia. Então, assim, ela progressista, então, assim, a sua presença nos centros acadêmicos progressistas não fez, assim, não gerou, não reverberou, né, em protestos, né? A comunidade intelectual no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, não se posicionou contra o regime Modi em nenhum momento. E são governos que anteriormente, no Gujarat, baniram Modi quando era governador do Gujarat. Ele teve visto revogado. Então, não é a gente que não sabe o que aconteceu. É uma coisa longínqua na Índia, não, né? Então, o antropólogo Arjuna Padurai, ele publicou um artigo nas vésperas da eleição do ano passado, onde ele questionou como é que é possível que a reputação do Modi siga intacta, ou melhor, ele ainda sugere que a reputação do Modi é celebrada entre intelectuais da esquerda e progressistas do Ocidente, dada toda a informação sobre a destruição ativa dos valores democráticos da Índia, dada toda a informação disponível sobre a violência em curso contra grupos marginalizados, informação disponibilizada e divulgada com grande afinco pelos intelectuais, políticos progressistas da Índia, né? Dos entusiastas da Modi, tem aqueles que se colocam contra o Viktor Orbán, Trump, Netanyahu, Erdogan, Duterte, Bolsonaro. Mas por que não o Modi? Então, o Apadurai se perguntou, por que não o Modi? E ele dá uma resposta sensacional. Para o autor, para o Apadurai, o que está em jogo é uma imagem persistente, proeminente da Índia como a maior democracia do mundo, uma terra de paz, tolerância, não violência, espiritualidade, yoga, sucesso nas ciências e no setor de serviços. Então, não é que o Modi ele é um beneficiário de fake news da RSS. Para o Apadurai diz o Modi é o maior beneficiário de uma imagem fake da Índia. Do orientalismo em sua vertente contemporânea, uma imagem que é tão cara, tão preciosa a inúmeros observadores internacionais, talvez especialmente entre a vanguarda de esquerda progressista do Ocidente, né? Mesmo estamos vivendo sob imensas críticas e inúmeros protestos daqueles considerados de esquerda e progressistas dentro da Índia. Né? E como o Modi faz isso? Ele fez pela instauração do Dia Internacional do Yoga na ONU, instauração do Ministério da Ayurveda, pela proibição do abate de gado bovino. Né? Então, a primeira imagem, isso é muito divertido, a primeira imagem do Modi eleito primeiro-ministro em 2019 foi o Narendra Modi meditando numa caverna no Himalaias, com a roupa toda parafernada de guru, com 3 câmeras filmando ele meditando, divulgando para tudo. Aquilo foi incrível, né? Como ele faz. Então, essas ações, segundo a Padurai, alimentam a vanguarda ocidental, né? Então, o Modi, portanto, assim, a nível de conclusão aqui, ele manipula as fantasias orientalistas sobre ele mesmo. Ele confirma os desejos ocidentais de ver a Índia como antítese do Ocidente, né? Espiritualista, pacifista, vegetariana, ao mesmo tempo que ele também se indispõe com o Islã. Então, é um prato cheio. Né? É isso, gente. Chega. Falei. Mari, não sei Obrigada, porque que Márcia. fica tão aflita, super, super rico, super interessante. A gente precisa dessas informações históricas, essa análise que você traz, é super rico, imagina, super, super obrigada pela corrida aí de ter trazido tanta coisa para a gente pensar. A gente tinha umas questões aqui para te fazer e eu estou pensando aqui como é que eu organizo. Eu acho que aproveitando esse finzinho, né, que você trouxe, tinha uma pergunta aqui para você, se a ascensão da extrema-direita em outros países afetou a postura do Modi, né, entre primeiro e segundo governo Modi, mas até talvez você possa falar um pouco mais, não só do governo dele internamente, né, como que a ascensão da extrema-direita em outros países reflete
no governo dele internamente, mas até nessa relação, né? Porque eu acho que para uma pessoa não especializada, você acompanha notícias, produção, debates e tal, mas eu tenho a impressão que talvez ele esteja sendo colocado do lado desses governantes de extrema direita, né? Bom, enfim, mas é uma pergunta meio adaptada aí ao fim da sua exposição. E aí eu queria ler uma pergunta aqui do Bruno, é, do Bruno Braga, que eu acho que também tem a ver com isso. Vou ler. Pela exposição realizada, a impressão é que as tensões étnicas na Índia remontam a um processo de longa duração. Nesse sentido, quais as injunções que permitiram a ascensão de Modi e a formação de um governo que encampa as pautas do nacionalismo hindu apenas neste momento histórico? É possível estabelecer uma relação com o que alguns pesquisadores chamam de neoliberalismo autoritário? Acho que a pergunta dele talvez seja até próxima dessa primeira, assim, né? Talvez a gente esteja vendo uma transformação aí dessas classificações. Como é que você pensa isso? É que eu vou Tem, falando, tem, senão eu tem... vou esquecendo. Ah, tá. Você quer responder essas? Aí eu acrescento as outras depois, então. Depois eu tenho que eu fui nomeado, assim, melhor, né? Olha, eu Não, acho que tá certo, tá certo. essa primeira questão foi é bem interessante, porque eu vejo, e por muito tempo nos debates aí que a gente participa, eu posso ter sido até interpretada como uma pessoa exagerada ou paranoica com a amplitude do nacionalismo hindu, da organização do nacionalismo hindu, mas ele, como a gente tentei passar aqui hoje, é uma organização que se estrutura com bases muito sólidas. Então, ele totalmente independe. A eleição ou não do Trump nos Estados Unidos não move, claro que influencia de alguma forma, mas influencia a Kamala Harris é indiana, o Narendra Modi está amando que ela foi eleita, entende? Então, assim, ele logo já parabenizou o Biden. Então, assim, essas confluências internacionais não parecem afetar. Ao contrário, eu vejo muita ligação dele. Quando Modi foi para os Estados Unidos, no Howard Modi, o Trump fez um super negócio para ele ali, a comunidade indiana dos indo-americanos ali, o Trump, no seu discurso, ele diz: vocês nos dão orgulho de serem americanos, a gente quer que vocês sejam americanos. Então, a relação da Índia com o Ocidente, ela não é a mesma relação do Brasil com o Ocidente. Embora tenha uma posição marginalizada, claro que tem, a Índia, enfim, ela tem uma posição, o relacionamento dela, talvez por conta dessa diáspora, muito provavelmente por conta dessa diáspora, né? Ela tem uma relação muito diferente com as lideranças. Então, é claro que o Modi, ele se move dentro dessa turma da extrema-direita, mas ele não é parte, ele não se faz parte desse grupo, ele se coloca como uma pessoa super aberta, por isso que ele é celebrado pela esquerda também, por isso, né? Porque ele se coloca como a favor de valores hindus que são respeitáveis, são dignos de serem respeitados, né? Então ele consegue com isso uma força tão grande que ele subsiste independente com apoio de seja qual for o governo que estiver no Ocidente. Vai todo mundo apoiar a Índia. É impressionante como eles fazem isso. É impressionante, não é trivial o papel do nacionalismo hindu, não é trivial. O papel deles eles exercem um poder muito grande. Tanto que, até comentando com a Elaine esses dias, o slogan American First, o Monte falou isso primeiro. Eu tenho certeza que o Trump copiou dele. O India First começou na Índia, sabe? Tanto quando o Trump ele revoga o visto da HB, sei lá o que, para engenheiros, ele não revoga dos indianos. Então, assim, e não é porque o Trump é amigo do Modi. Então, é claro que é amigo do Modi, mas o Biden também vai ser. Ele já fez festa para Kamala Harris na Índia. Nossa, uma indiana vai ser vice-presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, ele consegue se pôr nessas esferas. O negócio, a articulação deles é muito bem elaborada. E no caso da segunda questão, como eu acho que eu mencionei em algum momento, que o Modi, o nacionalismo hindu, de forma mais ampla,
ele se relaciona de forma muito particular com o sistema de castas, ao ponto que ele, em alguns momentos, ele quer trazer os Dalits para dentro, quando nós somos todos hindus. Então, os Dalits se veem uma posição, pela primeira vez na vida, de acima de alguém que são os muçulmanos. Né? Eles alçaram algum degrau na hierarquia muito rígida, que é a sociedade indiana até hoje, e sem nenhum risco de mudança, de modernização, etc. É o sistema político por excelência da Índia, é o sistema de caste, é assim que funciona. Então, o nacionalismo hindu, por que ele cresceu agora e não cresceu antes? Eu acho que o Modi, bom, a Índia viveu, isso a gente já começou bastante, mas assim, um processo de desgaste do partido do Congresso, sobretudo por conta de escândalos de corrupção. Então, muito parecido, quando a Lava Jato começa no Brasil em 2015, a gente já fala assim, isso já estava acontecendo na Índia desde 1990, na verdade, desde antes disso, com a Indira Gandhi, né? Então, assim, a Índia veio, o partido do Congresso veio com desgaste. Então, muito mais, eu arriscaria fazer essa análise muito mais calcada nesse desgaste do partido do Congresso do que uma força de direita nacionalista hindu que tomou a população. Meio que aconteceu aqui em 2000, sei lá se foi, né? A gente pode fazer essa comparação com o Brasil, acho que é meio precipitado ainda, né? Estamos andando na minha cabeça. Mas ele não cresceu enquanto, tanto que o primeiro governo do Modi, o nacionalismo hindu não foi tão gritante as políticas como está sendo no segundo. Ele foi e até hoje, na vida Modi, ele sempre se coloca muito diplomático. Em nenhum momento ele fala, vai, mata muçulmano, entendeu? Não gosto de muçulmano. Ao contrário, ele sempre prega a harmonia, prega, mas aí o Amit Shah está lá, o outro aí, não faz nada, né? Então, assim, ele se coloca numa diplomacia, ele faz a relação dele com o sistema de caças, entra em conflito em algumas políticas, que aí, como essa questão do debate ligado do governo, ele perde os Dalits. Os Dalits também não é um grupo trivial, são 200 milhões, 212 milhões, a comunidade Dalit é maior que a muçulmana. Então, não é um eleitorado que ele pode ignorar. Então, ele se articula com o sistema de casta e faz essas alianças, sendo que colocando sempre, elegendo sempre um inimigo em comum, que é a comunidade muçulmana. Mas não foi isso que levou o Modi ao primeiro governo, somente isso, né? Teve todo um desgaste, tanto que o partido do Congresso está cada vez pior, ele não está conseguindo se erguer, né? Na disputa eleitoral da Índia. Eu acho que é isso, assim. Essa é mais ou menos a leitura, que eu acho. Assim, Legal, Mari. responde, eu não perdi na pergunta. Não, não, acho que responde sim. Talvez tenha a pergunta do Bruno quando ele diz assim, se é possível estabelecer uma relação com o que alguns pesquisadores chamam de neoliberalismo autoritário, né? Ou mesmo a classificação como de extrema direita, né? Talvez, não sei se você acha que essas categorias ajudam a pensar o caso da Índia, né? As características da atuação do Modi, acho que sua reflexão caminha um pouco nesse sentido, né? É que eu acho que sim, claro que cabe, né? Apesar de que eu acho que cabe sim a extrema direita, assim, porque o Modi não tem pouquíssimas políticas de fato liberais, né? Ao contrário, eu diria. Mas eu acho que o que é interessante no caso da Índia, no caso desse contexto do nacionalismo hindu altamente organizado, é que é muito difícil classificar a Índia dentro desses conceitos que a gente articula na teoria da economia política internacional, de forma a poder abrir outros espaços ali de classificação, porque é muito particular o contexto, né? Você tem uma instituição, o nacionalismo hindu, é extremamente organizado. Eu nunca vi isso. Acho que uma coisa parecida como essa, não existe essa estrutura desse tamanho, desse porte, em nenhuma outra sociedade. Então, é complicado classificá-lo exatamente nos moldes do que a gente chamaria, etc. E tal. Mas, sim, claro que é, né? Um partido de extrema-direita, sobretudo ele é muito, mas sobretudo pelo viés das questões que ele colocou étnicas, que a gente nem colocaria como étnica no caso da Índia, né? Que na questão da Índia não estão falando de grupos étnicos, né? São grupos ali de comunidades religiosas
em disputa, né? E projetos ideológicos, etc., ali funcionando, mas não vejo a divisão étnica ainda, não é étnico, né? Entendendo o conceito de étnico como próprio grupos distintos existindo, não, são todos indianos, tanto que dentro da aba do nacionalismo hindu, eles falam que os muçulmanos indianos já foram, em algum momento da existência deles, hindus, porque são todos convertidos, porque são todos indianos, né? Então é fácil só reconverter todo mundo, né? Então eu acho que ele se enquadra sim na extrema-direita, sobretudo na questão da violência contra minorias, né? Nesse aspecto, é uma extrema-direita extremamente organizada e absolutamente violenta, porque ela tem um grupo paramilitar que é o governo, né, que é a RSS, um grupo militar que hoje é Secretaria de Estado em diversos estados, mascarada de vamos ser vegetarianos, e o Ocidente gosta disso, né? Então, são as secretarias de apoio de proteção das vacas. Então, é um governo de extrema-direita, sem sombra de dúvida, sobretudo nessa questão da violência contra as comunidades religiosas, contra idades, contra mulheres, enfim, é uma pauta totalmente conservadora, absurdamente conservadora. Né? E politicamente também. A desmonetização. O cara tirou o dinheiro de todo mundo, acabou do nada fez assim. É um negócio bem difícil, até a gente entender o que significou aquilo, né? De tão complicado que é. Então, acho que é sim, você pode classificar, Bruno, como um governo de extrema-direita. Eu só acho que a gente tem que ter uma atenção a essas categorias universais aí, porque a própria crítica indiana sempre foi essa, de que não dá para todo mundo, né, se funcionar dentro dessas grandes categorias, claro que dá, mas elas precisam ser articuladas e contextualizadas, né? Porque também, senão não consegue ter debate. Isso também não generaliza um pouco, né? Enfim. Certo. Mari, tem duas perguntas que talvez também tenham a ver com essa tua última fala. Uma é como se articulam as políticas econômicas e sociais do governo Modi e o uso político que ele faz do nacionalismo hindu. Acho que a tua fala, ela traz esses dois componentes, né? É sempre tudo muito cheio de simbologia, cheio de história, cheio do caldo cultural, né? As referências religiosas, tal, mas com políticas e resultados muito concretos, né? Para determinados grupos e tal, ou para disputa política. Então, se você pudesse comentar um pouco nessa linha. E uma outra que tem a ver com isso que você estava dizendo sobre as castas. Uma sociedade tão marcada pela concomitância de temporalidades históricas distintas, a estrutura de castas e a lógica capitalista em uma mesma formação social, coloca a questão sobre desenvolvimento, ou o que um dia foi rotulado como modernização, entre aspas. Haveria um pensamento crítico indiano nos moldes de uma crítica à modernização? Se sim, como aparece nela a referência à divisão estamental da sociedade indiana? Desculpa. Indo para a primeira, o governo Modi, ele lançou recentemente, isso está dentro até da minha pesquisa recente agora, um programa imenso que chama Clean India, que é um programa de construção de toilets, né, de banheiros e vasos sanitários pela Índia, que foi até super premiado, e os intelectuais na Índia pediram até para o Bill Gates, falar, como que se dá um prêmio para uma pessoa dessas, dado todo esse problema, né? Então, esse é o grande projeto social do governo mundo atual, que é o programa que ele tem plano de que a Índia inteira vai abolir a open defecation, né? Ninguém mais vai usar banheiro aberto, vai todo mundo ter uma latrina para usar até 2030. E ele está fazendo assim, investimentos massivos na Índia, em torno disso, que é, de certa forma, uma coisa positiva, né, para a Índia. Tendo em vista que esse projeto, e aí entra essa relação da sua primeira pergunta, como que ele relaciona isso com o nacionalismo hindu? Então, é um projeto que, bom, ele tem várias falhas, porque uma coisa é você construir um banheiro na vila rural, porque a gente tem que ter em mente que desses 1,3 bilhão de habitantes da Índia, 900 milhões moram em vila rural. Em vila rural são pequenas cidadezinhas
que aqui é uma cidadezinha, outra cidadezinha, pequenas vilas, muitas das sem asfalto, uma paisagem muito distinta, né, da paisagem do Brasil. E essas vilas rurais, o pessoal tem que ir para a floresta para ir ao banheiro, né, as mulheres, são problema e tal. Então, ele constrói esses banheiros, só que ele não faz um sistema de coleta de esgoto. Então, ele constrói um banheiro e, entendeu? Então, assim, o negócio vai para onde, quem trata, quem cuida. Então, assim, não é um negócio assim que foi muito bem elaborado, uma grande máscara ali. Mas isso entra em questão, aí você vai ver assim como as coisas são eletivas, né? Então, aonde que esses projetos estão indo, aonde que eles não estão indo. Você começa a fazer a divisão, tanto por caça quanto religiosa na Índia, você começa a ver o mapa de como que, na prática, os próprios projetos sociais do Modi excluem as vilas de maioria muçulmana, excluem as vilas de caça, né? Então, e aí, daquela forma que eu falei na outra questão, né? E ele executa o nacionalismo dele de forma muito controversa, porque às vezes ele traz os dados para perto, às vezes ele não traz, ele se afasta, né, da comunidade de dados. Então, é meio que isso, né? Eu acho que se responde a primeira pergunta, porque são perguntas difíceis, assim, né? Tipo, dá uma pensadinha assim melhor, né? A gente pode discutir mais. E essa segunda pergunta, nossa, sim, a crítica indiana, a crítica desde a época, a gente pode retomar aí desde os que retomam Gandhi, né, como crítico da modernidade, tem muitas críticas que podem ser feitas ao Gandhi, de várias frentes, assim como tem coisas positivas. Eu acredito que o maior e grande problema da crítica à modernidade de Gandhi, porque o Gandhi sempre disse que a Índia tem formas de se desenvolver sem abraçar essa modernidade materialista ocidental, ele tem uma posição muito controversa com o sistema de caças. É daí que vem todo o embate do Gandhi com o Ambedkar, que foi a liderança Dalit da Índia, um jurista que escreveu a primeira carta constitucional da Índia, a Constituição, e nessa carta ele queria já passar uma caneta no sistema de caça, proibir a existência do sistema de caças. E o Gandhi entra em greve de fome, ele não pode abolir o sistema de caça, porque na visão do Gandhi, o sistema de caças é o que faz da Índia diferente do Ocidente, porque ela existe uma outra forma de convivência e de compartilhamento e de sociabilidade. Né? Então, ele consegue ter uma visão que muitos podem dizer que é muito utópica, o Ambedkar vai dizer que é totalmente racista, né, a visão dele, de que essa sociabilidade, se bem trabalhada, né, porque o Gandhi, em tese, né, a teoria dele jamais colocaria os Dalits nessa posição onde ele se encontrou hoje, onde se encontravam na época da independência. Ele acredita que, tendo uma reforma no sistema de caça, esse sistema de caça seria a contribuição da Índia para o mundo, de que é possível um desenvolvimento sem a predação toda materialista do Ocidente, né? E esse modelo do Gandhi, de fato, ele não deixa a esfera da utopia, porque na prática a divisão continua existindo, né? E o Ambedkar consegue a abolição de casta, das ele consegue colocar a abolição dos conceitos do sistema de caça, não do sistema de caça em si. Então, hoje você tem as cotas, etc., tem tudo fruto do Ambedkar, né? Mas a questão da modernidade pelo sistema de caça, essa relação é muito complicada, porque se você vai ver do ponto de vista dos Dalits, do ponto de vista das mulheres, o sistema de caça é altamente opressor. Né? Então, esses grupos abraçam a meritocracia e toda a modernidade ocidental como uma fonte de libertação, ao passo que muitos dizem que não, né? Que a gente precisa lutar contra isso. Então, essa é o grande dilema. Né? Então, há grupos que vão fazer uma crítica menos utópica, porque a crítica do Gandhi ela chega a ser quase religiosa, assim, né? Então, é um nível do impossível ali que ela existe. Mas a todo movimento que existe na Índia, que surge na Índia com o Subaltern Studies lá na década de 80, eles vêm de um contexto da Índia onde as minorias de caça e as religiões salinas foi um movimento praticamente Dalit, que culminou no que chama-se de Comissão Mandal, que foi a expansão do sistema de caça, né? Ali você vê o surgimento dentro dos grupos Dalit de uma possibilidade de desenvolvimento que combine
certos elementos, né, da modernidade ocidental com certos elementos da tradição indiana, né? E assim vai, né, se desenrolando todo o debate sobre o desenvolvimento na Índia. Ele vai nesses dois eixos, como que concilia, porque não dá para pensar que não vai ter sistema de caça. Né? Não existe um programa de governo, um projeto de desenvolvimento que consiga se articular na Índia sem ser sobre a organização política da sociedade dentro desse sistema. Né? Então, isso é articulado e, claro, a grande crítica dos economistas mais engajados, digamos assim, na Índia, é que essa modernidade ocidental, ela entra como uma importação, e tem todo aquele discurso. Mas você vai ter sempre, do ponto de vista da minoria, uma relação ambígua com isso, né? Mas o fim das castas hoje não é uma bandeira na política Não, interna da... não, não é. E acho que continua sendo, né, dos Dalits, sempre. Sempre. Tem o neto do Ah, Ambedkar hoje, é uma grande liderança, né? Mas os nacionalistas hindus entram em embate com Gandhi e com Ambedkar, né? Porque dizem que os dois buscam rupturas dentro do sistema do hinduísmo, né? Porque o Ambedkar, ele era, quer dizer, ele juntou 80 mil pessoas em Nagpur e fez uma conversão em massa ao budismo, dizendo que o hinduísmo para um Dalit é um show, uma casa de horrores, né? É um inferno. Então, quer dizer, o nacionalismo hindu vê certas lideranças Dalits como antinacionais, né? Da mesma forma que vê. Então, o que falta na Índia é, em algum momento, a união entre os muçulmanos e os Dalits. E é isso que, às vezes, a pipoca aqui, um partido aqui a colar, mas o governo sempre fecha, sempre reprime esses grupos, porque a união de Dalits com muçulmanos, você teria aí a metade da Índia, né, praticamente, né? Dentro com bandeiras que, em algum momento, elas se conectam, né? Então, tem, dentro do movimento Dalit, é enorme, né? Só que é um movimento sempre reprimido, e é reprimido na base, na vila rural, né? Então, ele não consegue nem chegar a ser expressivo, porque a discriminação, a violência cotidiana da vila rural indiana, ela é muito presente, é muito difícil para que um Dalit consiga se mover na política indiana, mesmo com as cotas, né? Mas ainda bem que tem as cotas, se não fosse as cotas, ia ser pior ainda, né? é, é até curioso quando você cita os nomes, sempre tem essas figuras, né? O neto de não sei quem, o filho de não sei quem, Sim, tem essas características são interessantes. Tinha uma pergunta que tinha a ver com isso, não sei se você já esgotou, mas vou fazer mesmo assim. Como se organiza e quais são as bandeiras da esquerda indiana? É, focos de resistência, talvez, no geral, né? Se pudesse contar um pouquinho para a gente como é. Quando você fala da lei de cidadania, a gente viu as mulheres com movimentações e protestos impressionantes, né? E com repressão igualmente impressionante, né? Mas não arredavam o pé. Então, assim, como é que você caracterizaria uma esquerda indiana? eu acho que a Índia já está num patamar aí, já em desenvolvimento, eu não sei, não gosto de colocar coisa nessa linha progressista, assim, de evolucionista, sabe? Mas eu acho que há certas coisas muito parecidas em curso na Índia e no Brasil, no momento, né? Só que na Índia a coisa aconteceu, essa transição de uma esquerda, mais ou menos uma esquerda socialista, que é o Partido do Congresso, para essa extrema-direita, essa transição na Índia foi um pouco mais anterior à da Índia, né? Então, na Índia, isso está bem claro a diferença da ruptura no grupo de esquerda de antes e depois de Modi. Né? Porque antes a esquerda ela se mobilizava dentro de um governo que se dizia socialista. A Índia foi Nehru, ele nunca foi ele não foi um Estado, né, o projeto de poder dele sempre foi alinhado à União Soviética. A Índia sempre teve essa viés muito mais para a Rússia do que para os Estados Unidos, embora não era um alinhado. Né? Então, o Partido do Congresso, a esquerda, é claro que você tem os movimentos de esquerda radicais, o pessoal maoísta, lá nos estados ali, na fronteira com a China no nordeste da Índia. Né? Tem essa guerrilha maoísta que existe há muito tempo e com pautas bem claras, sobretudo aos povos indígenas, aos grupos
super marginalizados da Índia, e com muita pegada ambientalista nessa região. Mas, no contexto geral da Índia, essa esquerda, que ela vinha de uma pauta até bastante, não bastante extremista em certos aspectos, porque já vinha num governo ali, apesar de que o Manmohan Singh ele já se torna um cara já uma toada mais liberal, né? Então essa esquerda é muito parecida assim com o que a gente tem no Ocidente. Agora, quando vira Narendra Modi, você tem toda uma reestruturação desses grupos, porque muitos grupos que não eram considerados de esquerda antes, hoje são. Né? Então, hoje a gente vê uma metamorfose dessa esquerda muito grande na Índia, já desde 2014. Né? Agora, a gente, na Índia, diferente ainda do Brasil, tem um governo repressivo muito grande, uma máquina repressiva muito grande. Né? Então, você viu na Caxemira, ano passado, em 5 dias, eles colocaram todo mundo em prisão domiciliar, todas as lideranças. Todas as lideranças. Então, da Caxemira, tirando o pessoal mais radical, na verdade, não sei se é radical certo, mas as pessoas do movimento da Caxemira que buscavam uma ascensão ao Paquistão são uma ala um pouco mais radical, mas a pessoal que queria manter a Índia na Índia, mas seu status é um movimento de esquerda muito grande, que vibrou muito na Índia, né? Esse movimento que vem da Caxemira, com essa autonomia. O governo consegue reprimir ele de uma forma muito direta, né? Então, o que se tem na Índia hoje está perdido, não tem campo de uma esquerda organizada. Começam a surgir pequenos grupos, então surge um grupo estudantil de muçulmanos, foram presos no começo do ano, tem 4 na cadeia hoje em dia. Então, você vai vendo nos jornais da Índia, vão despocando a liderança, dessas pessoas desaparecem. Então, assim, o que está em curso na Índia, Márcia, pessoal, não é é algo muito sério que está em jogo ali. Você está vendo diariamente os movimentos sociais todos totalmente desunidos. Então, você vê grupos indianos da diáspora organizando movimentos, né, de tanto de esquerda como até de direita, porque o governo ali está impressionante. Mas na Índia, desde 2014, um pouco antes disso, o que a gente viu no curso da história da Índia foi uma série de intelectuais foram para invasões na universidade. Então, a universidade foi tomada centros acadêmicos, então a JNU, que é a grande universidade, sempre grande polo do pensamento progressista na Índia, ela foi diversas vezes invadida pelo grupo do Bajrang Dal, que é os jovens estudantes da RSS, tomaram, teve ano passado, final do ano passado, teve um riot, um tumulto dentro da JNU, com as pessoas escondidas, bomba, não sei o quê, foi um negócio assim bem grande. Então, está totalmente desunido, né? Não tá mobilizado, não tem pequenos focos de mobilização, mas nada grande a ponto de questionar. Não ainda. Tem, claro, as pessoas esporádicas, mas o ataque frontal do nacionalismo hindu está sendo muito, um alerta muito importante para tudo aquilo que pode estar vindo a acontecer aqui, né? Com proporções muito maiores lá, porque eles são organizados, aqui não tem essa estrutura, né? Popular aí, já que suporta, que é, né, no caso da Índia. Mas essa questão da esquerda da Índia, a gente precisa, tá complicado isso, é uma situação muito difícil, de mobilização nas bases mesmo, né, e rápida, né. Nossa, Mari, é super, super importante tudo isso que você traz, então, né? Bom, enfim, acho que a gente está caminhando para o fim, sai com muita coisa para pensar. Queria que você saber se você quer fazer um fechamento aí. Você trouxe tanta coisa. Você quer fazer uma fala final? Não, assim, eu de agradecer a todo mundo aí da discussão, a possibilidade de um debate assim, né, cara a cara, para a gente conversar. Eu só acho que a Índia, há tempos que a Índia passa por processos tão possíveis de serem de alguma forma ou outra replicados no Brasil, e a Índia não entra como referência nas nossas análises sociais, nunca. Então, quando você vai discutir as análises na sociologia do Brasil, você vai discutir pensamento social, a Índia não entra como referência. A gente sempre se respalda
na Europa, Estados Unidos, eu falo muito agora, e também é uma coisa que eu acho que é bem recente na América Latina, que as pessoas não fazem, né, nossos vizinhos. Mas a intenção é que tudo que a gente falou hoje é possibilidades enormes de aprendizado, de diálogo, de troca, de leituras, de referência mesmo, sabe? Então, eu acho que a proposta assim é sempre essa, né? De gente, vamos trazer a Índia para discussão, vamos conversar com esses caras, sabe? Porque eles estão falando coisas que são interessantíssimas para a gente, não só aprender uma coisa diferente, como para aprender sobre a gente, porque eles têm muitos aspectos, acabam sendo um pouco mais parecidos com a gente do que as referências mais comuns que nós apegamos, né? Então, acho que o nível a título de conclusão seria isso, era vamos, a Índia é uma possibilidade, né? Uma possibilidade interessante de referência, né? Para análises sociais e políticas aí do Brasil. E obrigada, viu? Obrigada mesmo por tudo, todos vocês, Cláudio, Sérgio, Milton, assim, né? Mari, não, a gente que agradece, a gente está totalmente de acordo com você e acho que a gente aprendeu muito com você hoje para continuar essa conversa. Tem uma série de aspectos, né? Quem conhece o seu trabalho sabe, uma série de aspectos que nem deu para entrar hoje, porque abre um outro campo, né? As questões são super complexas e tal. Mas, enfim, em nome de todo o grupo, super obrigada pela sua disponibilidade. Espero que seja a primeira de muitas, logo pessoalmente, tomara, né? E é isso. Sigamos então. Obrigada, Mari. Beleza, obrigada a vocês também. Um abração para todo mundo, para todos e todos. Obrigada. Valeu. Obrigada, Cláudio, Sérgio. Até o próximo. Um Tchau, beijo. obrigada, Tchau, tchau. Cláudia. Até. Obrigada, Sérgio. Tchau, tchau.